Bom dia a todos, muito bem-vindos ao quarto e último dia do evento que comemora os 15 anos da principal publicação do mercado de finanças estruturadas no Brasil, os Anuários do QBAR. Hoje a gente tem o dia dedicado aos fundos de investimento imobiliário, mas ao longo dos últimos 3 dias a gente falou sobre marco regulatório, marco legal, base de investidores, expansão dessa base, com a entrada de profissionais especializados no mercado. Falamos de tecnologia e como isso está mudando o nosso mercado, a cara desse mercado, a infraestrutura desse mercado. E falamos sobre os 3 principais títulos e veículos de securitização do país. Hoje não vai ser diferente, a gente vai falar novamente sobre inovação, sobre marco legal e regulatório, do principal veículo investidor de títulos de securitização imobiliária, o CRI. Os fundos de investimento imobiliário, além de serem compradores de imóveis, terrenos, eles também são fortes investidores em CRIs, em títulos de securitização imobiliária. Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje, porque é um mercado que complementa de uma forma, no ponto de vista da UQBAR, muito bem o desenvolvimento dessa base de investidores. A gente sempre defendeu que a melhor forma da gente ter investidores, pessoas físicas, adquirindo esses títulos é através de fundos de investimento, através da intermediação de um gestor, de um profissional especializado em precificar, em atuar no processo de investimento e desinvestimento desses títulos. Então, é um mercado que a gente acompanha de muito de perto e a gente está cada vez mais empolgado com o desenvolvimento do mercado de fundo imobiliário. E para o dia de hoje, a gente convidou 2 participantes importantes nesse mercado, que eu vou ter o prazer de convidá-los para cá. Alain Proce, do escritório Sescon Barrier. Olá, pessoal. Muito bom dia. Grande satisfação de participar aqui desse evento. Bom dia, Alan. E Osnei Gomes, da Vortex, importante player do mercado fiduciário, tanto de fundos imobiliários como de CRIs, CRAs e vários outros fundos de investimento. Osnei, muito obrigado pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Carl. Bom dia, Alan. Obrigado você e por todo o pessoal da UQBAR pela oportunidade e pelo espaço para a gente, enfim, conversar um pouquinho ao longo do dia aqui. Legal. Bom, como eu fiz nos eventos anteriores, o que eu vou fazer agora, eu vou trazer o anuário aqui para a tela e vou apresentar alguns números só para a gente ter como base aí o que aconteceu ano passado, e aí, a partir dali, a gente discute um pouco sobre futuro, né? Então, começo com o mercado primário e já destacando aí já um dos inúmeros recordes que foram quebrados por esse mercado ao longo de 2021, total de emissões, né, do mercado primário, a gente quase alcança 50 bilhões de emissões, quebrados aí em 12 bilhões aproximadamente em fundos não listados em bolsa e 37 bilhões em emissões de fundos de bolsa, listados em bolsa. Isso aí, quando a gente soma, isso é quase 10%, aproximadamente 9% de crescimento em emissões. Em termos de número de fundos, né, a gente nota que, apesar do maior número de fundos não listados, a gente tem muito mais emissões no mercado primário de fundos listados. De certa forma, isso é um reflexo também do mercado secundário. Então, a importância do desenvolvimento de um mercado secundário, ele pode ser visto aqui, por exemplo. Tem várias maneiras de a gente validar isso, mas uma é essa. 180 fundos contra 240, 37 contra 12, né? Ou seja, quase 3 vezes mais. Aqui o gráfico, na sequência, mostra
um pouco da evolução desse mercado, quanto esse mercado evoluiu em termos de emissões primárias, mesmo em anos pandêmicos, pandêmicos como foram 2020 e 2021. Comparem isso com 2017, ou seja, 5 anos atrás, dá para perceber um pouco aí o quanto esse mercado cresceu nos últimos 2 anos. Olhando aqui, passando aqui um raio-x um pouco mais detalhado sobre como é que foi esse crescimento, então a gente percebe que os fundos não listados cresceram um pouquinho em termos de participação, eles vinham caíram ao longo da pandemia, cresceram um pouquinho, apesar que eu já tinha comentado sobre o volume muito mais expressivo do mercado de fundos listados. Então, mais ou menos aí 75%, 25% a quebra. Talvez o mais interessante é esse gráfico que mostra como é que o ativo lastro, ou seja, como é que os ativos que compõem esses fundos imobiliários, eles estão distribuídos. E a primeira coisa que chama a atenção nossa é o crescimento significativo desse laranja aí mais escuro, que são os fundos de renda fixa que ocuparam ao longo de 2021 quase aí 50%, 41% do que foi emitido ao longo do ano passado foram cotas de fundos de renda fixa, o que muitas vezes pode até confundir quando a gente fala de fundo imobiliário, que a gente tem logo vem à mente o tijolo, vem à mente o terreno, o imóvel, o escritório, e, de fato, o que aconteceu ano passado é um crescimento muito significativo na renda fixa composta por, principalmente, títulos de securitização. Destaque também aqui para a redução, era esperado, num período onde a gente teve muita gente indo para casa e demorando para voltar, a redução da participação dos fundos que investem em escritórios. Então, esse clarinho aqui, esse amarelo mais claro, representa os escritórios. E por último aqui, eu queria só destacar o aparecimento do FIAGRO, que também já se faz presente nesse mercado, assim como no mercado de FDIC. A gente já tem aí emissões sendo feitas por esses fundos, e aí é uma composição entre tijolo e papel. A gente tem os dois já em 2021. Olhando um pouco mais agora o secundário, algumas coisas que a gente já viu e já sabe, o mercado de fundo imobiliário não sobe tanto quanto o mercado de ações, mas também não cai tanto quando a gente olha para o momento de baixa, Porém, a gente percebe que nos últimos meses a gente tem visto aí até um certo descolamento com o crescimento do mercado de fundo imobiliário maior do que o mercado de ações. A gente vai ter oportunidade, talvez, de falar disso nesse painel ou nos próximos. Outro número que impressiona, a gente, ano retrasado, em 2020, a gente comemorou a quebra da barreira do 1 milhão de investidores, e ano passado a gente comemorou a quebra do 1,5 milhão, ou seja, é um mercado que continua expandindo a sua base de investidores, base essa ainda fortemente dedicada aos investidores pessoa física, mas é um crescimento que não deixa de ser surpreendente e altamente positivo para o mercado. Em termos de liquidez, outros recordes alcançados, a gente tem aí números muito representativos do que o mercado secundário está propiciando em termos de volume, em termos de número de negócios. Finalmente, aqui talvez um ponto para a gente refletir, para a gente discutir nesse e nos painéis seguintes, é que apesar de todas essas boas notícias, apesar de tudo que a gente falou sobre a expansão, não só da base de investidores, a gente não falou ainda, mas essa expansão ela se deu em vários frontes, em termos de tipos de ativos, em termos geográficos, em termos de expansão. Isso saiu do eixo, talvez, São Paulo,
Faria Lima e foi para o Brasil, né? A gente tem ativos praticamente hoje de quase todo o país. Mas, apesar de tudo isso, a gente ainda tem aqui um cenário que merece estudo, né? Merece discussão, que é por que a gente ainda tem, nos últimos 2 anos, um processo onde a valorização desses fundos, do ponto de vista de patrimônio líquido, ele é superior ao valor de mercado. Estamos falando, obviamente, dos fundos listados, né? E, aliás, ao longo de 2021, essa diferença entre valor de mercado e valor patrimonial aumentou, né? Então, o que será isso, né? É um processo natural, onde a gente talvez tenha ainda uma evolução do ponto de vista de tecnicidade, do ponto de vista de valorização desses ativos por parte dos investidores? Será que a questão está no processo de valorização desses ativos, nos livros desses fundos, né? Tema que certamente a gente vai querer discutir no painel seguinte, onde a gente vai ter a possibilidade de ouvir um auditor, ouvir uma empresa especializada em avaliação de ativos. Certamente é um tema que a gente vai querer aproveitar para discutir ao longo do dia. Mas é um tema que chama a atenção, né? O que acontece no mercado de fundo imobiliário, que é onde a gente tem aí, nos últimos 2 anos, um não reconhecimento por parte do mercado do valor que se está nos livros. Onde é que está aí a diferença, né? Onde é que está o problema, se é que ele existe, né? Em termos de rentabilidade, a gente teve aí o 2º ano de uma rentabilidade efetiva, né? Estamos falando aqui do mercado como um todo, negativa, né? Estamos aí com menos 9% contra menos 10% no ano anterior. Em termos de dividend yield, a gente conseguiu superar aí a barreira dos 7% ao ano, um crescimento comparativamente ao ano anterior, que foi muito baixo. Falando de estoque, né? Aqui, algo que a gente já tinha visto no mercado primário de 2021, ele se confirma quando a gente olha o universo total de fundos listados, né? Nós temos hoje 343 fundos listados em bolsa. Desses, quase 70 são fundos imobiliários de renda fixa. E em termos de patrimônio líquido, o número é bastante significativo. Estamos falando aí de 45 bilhões contra um total de 160. Eu acho que dá aí por volta de 28%, 29%. Nos não listados, aí a situação aí já é um pouco diferente. A gente tem escritórios como sendo o maior, porém a gente tem um grande número de fundos que entram na categoria diversificado, que a gente não consegue definir claramente uma preferência por um tipo de ativo, né? Só para terminar, eu queria só mostrar para vocês, aqui tem os nossos rankings, né? Existe uma grande quantidade de rankings que a gente produz todo ano, e aliás, diariamente a gente tem isso na nossa plataforma. Mas destaque aqui para os 10 maiores fundos em termos de número de emissão, montante emitido, perdão. Dá para perceber um pouco aquilo que eu já comentei sobre a presença de fundos de renda fixa. A gente dá para perceber aqui só pelo nome, né? Recebíveis, securities, índice de preço, são os fundos de renda fixa que dominaram as emissões do ano passado de fundo imobiliário. Mais informações, incluindo a lista completa, ucbar.com.br, vocês podem acessar e ter aí uma bela leitura do que aconteceu, não só no primário, mas também no secundário, de todos os fundos de investimento imobiliário. Bom, gente, era isso que eu queria apresentar, trazer como pano de fundo, né, para a gente começar a nossa conversa, a nossa discussão com relação a o que foi o ano de 2021 e aí ter como base esse histórico recente para falar de futuro, né? Então, vou começar com você, Alan. Você pode contar para a gente um pouco o que na visão do escritório, o que foi relevante, o que você destacaria em 2021, que vai estabelecer bases aí, talvez, de um crescimento ainda maior, de um desafio a ser alcançado.
O que para vocês marcou aí o ano passado? Claro, vamos lá. Acho que assim, o crescimento do mercado, como você colocou aí, como você mostrou nos gráficos, realmente foi bem relevante, né? E acho que, sobretudo, se a gente considerar que ainda estamos sob os efeitos e os impactos da pandemia, e mesmo assim o mercado cresceu bastante aí em volume de operações e ofertas e fundos e investidores, e acho que em todos os aspectos. E se a gente for olhar aqui pelo lado da regulamentação, a gente também teve aqui algumas questões importantes surgindo ao longo do ano de 2021, né? Lá no final de 2020, a gente teve a CVM propondo as novas regras gerais para fundos de investimento e também regras específicas para FDICs, né? Então, foi lançada uma audiência pública no final de 2020, e, como eu falei, essa audiência pública, ela contemplava, enfim, os fundos em geral, aqueles que a gente chama hoje de fundos 555, e em relação aos fundos estruturados, a princípio contemplava apenas as regras para FDIC, sendo que as regras para fundos imobiliários, também para FIP, né, os outros dois tipos de fundos estruturados, em tese ficariam para um segundo momento. A CVM ainda não divulgou em 2021 e nem agora nesse começo de 2022 as regras específicas sobre fundos imobiliários. Então, com relação a essa reformulação mais completa, digamos assim, da norma, isso ainda não veio, mas a gente teve algumas coisas bem importantes aqui ao longo do ano passado. Então, acho que a primeira coisa que vale a pena a gente mencionar foi uma audiência pública que a CVM lançou em 2021, ainda para fazer pequenos ajustes na instrução 472, né, que regula os fundos imobiliários. Essa audiência pública, basicamente, ela insere na instrução 472 algumas regrinhas referentes ao uso de informações privilegiadas em negociação de cotas de fundo de investimento, né? Então, basicamente, a CVM ela tratou desse assunto, né, do uso de informações privilegiadas em negociações de valores mobiliários de uma forma mais ampla. Então, teve uma resolução, que é a resolução 44, tratando de uso de informações privilegiadas em negociações de valores mobiliários de companhias abertas, né, para punir o insider trade, insider information, e nesse mesmo sentido, a CVM também colocou regras parecidas quando a gente está tratando desse tipo de conduta no âmbito dos fundos imobiliários, né? E aqui o que a gente pode destacar é principalmente não somente, né, o fato de que agora a gente tem uma regra específica, né, falando da punição a quem usa informações privilegiadas para negociar cotas de fundos imobiliários, mas principalmente uma questão envolvendo a presunção de culpa dos envolvidos, né? Então, se for identificado alguma negociação suspeita com cota de fundo imobiliário, né, e os envolvidos nessas negociações suspeitas forem pessoas que tenham algum tipo de relacionamento com o fundo ou com os prestadores de serviço do fundo, então existe uma presunção de culpa nesses casos, né? Enfim, presunção é sempre algo relativo, né? Então o sujeito ele consegue provar o contrário, se for o caso, né? Mas enfim, isso, quando a gente fala em presunção, a gente está falando em inversão do ônus da prova, basicamente, né? Então, em vez da CVM ter que provar que esse cara é o culpado, é ele que tem que provar que ele não é o culpado nesses casos, né? Então, é uma questão importante aqui que, enfim, deve trazer mais segurança aí para esse mercado, né? Que, como a gente viu, tem crescido bastante, principalmente quando a gente pensa em número de investidores e sobretudo, investidores pessoas físicas, né, que investem nesse tipo de ativo. Essa audiência pública,
ela recebeu comentários do mercado e atualmente está em fase da CVM processar esses comentários recebidos até, de fato, editar essa norma, né, que, conforme eu falei, vem alterar a 472. Acho que outro destaque importante aí que a gente teve também no ano passado foi, como você mencionou também, a questão dos FIAGRO, né? Então, o FIAGRO foi editada uma lei 14.130 de 2021, que criou esse novo tipo de fundo específico para investimento no agronegócio. Enfim, um agronegócio que historicamente é um setor em que o Brasil tem grande destaque aí na economia mundial, né? E de fato faltava aí um tipo de fundo, um veículo que permitisse aos investidores acessar esse mercado. E então a criação do Fiagro veio como uma resposta a isso e, enfim, o que é interessante é que ele, assim como os fundos imobiliários, né, o Fiagro, ele também é um fundo que tem benefício fiscal para os investimentos em linha similar ao fundo imobiliário, ou seja, investimento por pessoas físicas, desde que o fundo seja de fato pulverizado, né, tenha mais de 50 investidores, registro em bolsa, etc. Então esse passa a ser um tipo de investimento que tem os rendimentos aí isentos de imposto de renda. E daí, enfim, a gente está falando de fundo imobiliário, mas por que a gente está falando de Fiagro, né? Porque apesar de a lei criar esse fundo como um tipo específico, um tipo separado de fundo de investimento a princípio, a CVM, quando veio regulamentar os Fiagros, ela não tratou num primeiro momento os Fiagros como um tipo de fundo separado, né? Então, para facilitar, digamos assim, a regulamentação desses fundos e fazer uso já da experiência que já existe, tanto da CVM quanto do mercado, em relação aos outros tipos de fundo, foi definido pela CVM que os Fiagros, então, eles deveriam ser criados sob a forma de uma entre as três de um entre os três tipos de fundos já existentes e já regulados, quais sejam o FDIC, o fundo imobiliário ou o FIP. Então, se a gente tiver um Fiagro que vai investir basicamente em imóveis rurais ou em papéis rurais, ele vai ser um Fiagro imobiliário ou um fundo imobiliário Fiagro. Se for um fundo que vai investir em direitos creditórios do agronegócio, vai ser um Fiagro FDIC, e se for um fundo que vai investir em companhias fechadas atuantes no setor do agronegócio, vai ser um Fiagro FIP. Né? E daí, então, falando especificamente dos Fiagros imobiliários, né? Então existe um paralelo completo aí em relação ao que a gente tem hoje nos fundos imobiliários. Então, o que ele poderia adquirir de modo geral? Ele poderia adquirir tanto imóveis diretamente, quanto direitos reais sobre imóveis, sempre pensando em imóveis rurais, né? Poderia adquirir também cotas ou ações de sociedades atuantes no setor do agronegócio, e poderia adquirir papéis, né, poderia adquirir créditos do agronegócio. Mas aí qual que é a diferença, então, do Fiagro imobiliário e do Fiagro FDIC quando a gente fala de papéis, né? Basicamente a gente entende que é a mesma diferenciação que a CVM fez lá atrás, quando tratou também dos fundos imobiliários, que ela falava que ela fala até hoje que os fundos imobiliários eles podem comprar créditos, né, desde que sejam créditos já securitizados, né? Então, ele pode comprar, o fundo imobiliário pode comprar um CRI, e o
o Fiagro imobiliário vai poder comprar um CRA, mas não vai poder comprar, por exemplo, diretamente uma CCE, uma CPR, da mesma forma que o fundo imobiliário não pode comprar diretamente uma CCI, né? Pode comprar também cota de FDIC, né? Então, que tenha créditos do agronegócio embaixo desse FDIC, né? Então, acho que em relação ao Fiagro seria basicamente isso, né? E como você mostrou no gráfico aí, acho que a gente já tem aí uma quantidade razoável e volume razoável de fundos que ainda ao longo de 2021 já foram criados se utilizando desse arcabouço. E daí acho que... Pode, claro. Eu queria passar a bola para o Osnei, só para, se a gente puder depois, se você tem ainda mais algum destaque que você gostaria de fazer com relação a 2021? Sim, na verdade tem 2 destaques rápidos. Acho que os 2 outros pontos também que a gente entende relevantes aqui ao longo de 2021 foram 2 decisões da CVM, do colegiado da CVM, desculpa. Uma delas tratando a respeito de exercício de direito de voto em Assembleia Geral, e a outra que acho que foi o assunto mais polêmico aí do ano, já no finalzinho do ano que saiu, que foi a decisão da CVM referente à distribuição de rendimentos de fundos imobiliários, né? Sobre o direito de voto em assembleia, acho que o que vale mencionar só é que foi discutido bastante ali pela CVM a questão da responsabilidade do administrador em assembleias gerais de cotistas, principalmente quando a gente fala de situações de conflito de interesse, né? Então, assim, até onde iria a responsabilidade do administrador nesses casos? Estava sendo muito questionado se o administrador deveria, ele, atuar diretamente e vedar algum cotista que estivesse em situação de conflito de interesse de votar nessas assembleias. Mas o que foi definido pelo colegiado, na verdade, é que a responsabilidade do administrador não chega nesse ponto de vetar ele essa participação do cotista, né? Que no caso a responsabilidade do administrador estaria limitada a atuar com diligência para identificar essas situações de conflito de interesse e alertar os demais cotistas. Ou seja, se um cotista que está em situação de conflito de interesse comparecer a uma assembleia e ele próprio não se declarar conflitado, né, isso não impede que ele compareça na Assembleia e vote, o que significa que os demais cotistas, caso se sintam prejudicados e entendam que esse cotista não teria direito de votar por conta de conflito, esses demais cotistas deveriam ingressar judicialmente para pedir algum tipo de medida judicial ou algum tipo de reparação em relação aos danos causados. Mas que essa questão do conflito, então, não cabe ao administrador tirar esse cotista da deliberação. Isso é um controle que ele faz um pouco de uma forma menos direta, como eu falei, né? E a questão dos rendimentos, de distribuição dos rendimentos, enfim, é de fato uma matéria que deu bastante pano para manga e que inclusive a gente logo mais às 11 horas a gente vai ter um painel em que a gente vai esmiuçar bastante aí esse tema e vai falar especificamente dele. Enfim, passo a palavra aí para o... Bom, esse é um tema certamente que merece bastante destaque, bastante discussão, e a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso daqui a pouco. Queria te ouvir, Osnei, se você puder contar para a gente um pouco da ótica do fiduciário, né? O que você destacaria como relevante ao longo do tempo, né? Isso para a gente ter como base, para a gente avançar para olhar para o futuro, né? Perfeito. Eu acho que quando a gente olha aqui, eu vou colocar de forma mais macro o mercado aqui, não tem muito como dissociar o que a gente vive hoje, talvez, do que a gente vem vivendo ao longo dos últimos 2, 3 anos, né? Por diversos aspectos, né?
seja pelo lado, por exemplo, da pandemia, que mudou completamente a dinâmica, né, da sociedade e, por consequência, nesse caso específico, né, um setor importante da cadeia aqui de fundos imobiliários, né, os fundos de escritório, vou chamar assim, ou a indústria imobiliária como um todo. Acho que no cenário mais macro, a gente tem aqui uma questão de taxa de juros, né? O ano passado, um ano de movimentação importante nesse sentido, aumento de taxa, o que também traz impactos para a indústria. A gente vê isso refletido, seja no apetite de risco, seja na movimentação do recurso do investidor entre os determinados tipos de ativo. E isso acaba invariavelmente chegando nos fundos. Você trouxe muito bem ali a evolução dos números do ano passado, a gente percebe uma representatividade ainda maior dos fundos de renda fixa, né, os fundos de papel. Isso certamente tem uma componente dessa visão de risco, aumento de taxa de juros, né, em detrimento de outros ativos. Acho que um ponto bastante relevante aqui para a gente, quando a gente olha sobre a ótica, né, do prestador de serviço, né, da infraestrutura para o mercado, é o aumento expressivo da volumetria de cotistas. A gente está falando aqui de uma barreira de 1,5 milhão de cotistas em 2021, né? Essa barreira foi rompida, já tinha sido rompido 1 milhão de cotistas ali em 2020, e isso traz para a indústria como um todo e para a gente, como prestador de serviço, impactos relevantes, né? Dos mais simples, e parecem simples, mas como, por exemplo, né, informe de rendimento, a gente está justamente nesse momento agora das declarações de imposto de renda, é uma dinâmica complexa, sempre foi uma dinâmica na indústria bastante pouco, vamos colocar de outra forma, pouco evoluída em termos de forma, né, e acho que a própria pandemia acelerou um pouco essa digitalização dos processos, né, na indústria, nessa comunicação com o cotista e entre os próprios prestadores de serviço, e essa agenda só tende a continuar, né, a gente não vê outro espaço para um mercado crescente, com volumes cada vez mais expressivos, que não passe por sistematização, digitalização, inovação, e essa relação com os cotistas, seja para aspectos mais, eu vou chamar aqui formais, como, por exemplo, um envio de um extrato, de um informe de rendimento. Mas outro dado importante é o nível de informação, né? A gente tem ali um ambiente regulatório que é bastante evoluído no sentido de prever uma série de informações que são obrigatórias pelos prestadores de serviço, informes mensais, trimestrais, anuais, mas a gente também vê cada vez mais gestores e administradores buscando entregar informações para o cotista, né? Por uma base crescente, por uma base que cada vez mais vem buscando estar a par do que acontece com seus investimentos. Então, acho que eu vejo um movimento de duas mãos aqui, né? Uma via de duas mãos, porque ao mesmo tempo em que a indústria e a regulação evoluem, o próprio cotista também demanda mais. Então, acho que esse é um cenário que, quando a gente olha para trás, ele vem acontecendo, e quando a gente olha para frente, ele tende a se intensificar. Acho que isso deve pautar também um pouco o que a gente vai entender olhando aqui para frente de evolução da indústria, né? O Alan trouxe aqui alguns aspectos regulatórios que são naturalmente super relevantes para a gente quando a gente olha a indústria como um todo. A gente está falando aqui do edital de audiência pública lançado lá no final de 2020, o 8 de 2020, que trata dessa reformulação do arcabouço regulatório de fundos, de uma forma geral, e de FDIC. Ele, na verdade, vem junto com uma série de outros temas. A gente começou lá em 2019 com a Lei da Liberdade Econômica, ainda em 2020 ou 2021, não me lembro exatamente quando foi, começou-se ali um processo na CVM para simplificar o arcabouço regulatório, né, de forma tal que a gente tivesse alguma consolidação de normas. Então, todas essas resoluções que vêm sendo editadas aqui pelo regulador vão muito nessa linha de simplificação, né, de diminuição do custo de observância. Vou dar um exemplo prático aqui mais recente, a MP, que alterou a taxa de fiscalização, né, como um todo, e agora convertida em lei. Isso tem um impacto para a gente, como prestador de serviço, né? A gente sai de um universo onde a gente tinha recolhimentos trimestrais, a gente passa para um anual. Eu brinco, parecem coisas pequenas, mas para quem está do lado da infraestrutura, do lado do dia a dia da indústria, e para o próprio regulador, que tem que, na verdade, acompanhar tudo isso, os volumes são complexos. Então, acho que essa simplificação do custo de observância, né? Essa redução do custo de observância sem perder, né, o racional e a eficácia nesse processo,
também acho que é um movimento que a gente vai enxergar cada vez mais aqui na indústria como um todo, tá? E acho que o grande desafio que a gente vem vivendo, e certamente isso tende a continuar, e uma indústria como um todo, seja do lado da gestão, da distribuição ou do próprio, né, da administração, e aí dos escritórios que também nos assessoram nas operações, é essa mudança cada vez mais rápida do perfil de ativo, né, do ativo e das ofertas e dos produtos como um todo. Então, a gente tem cada vez mais produtos mais sofisticados, né, que deixou de ser aquele fundo imobiliário que comprava uma laje e carregava, né? Você bem trouxe o ponto de que hoje os fundos imobiliários são os maiores investidores dos ativos securitizados, muitas vezes, né, emitindo certificados, né, de recebíveis imobiliários aqui para uma alavancagem. Os imóveis eles estão cada vez menos centralizados, você também trouxe esse ponto, o que traz para a cadeia como um todo uma necessidade de ampliação do seu dia a dia, ou seja, a gente não olha mais imóveis mais comuns, né, vou chamar assim, mais corriqueiros na região de São Paulo, Rio, né, nesse nosso eixo aqui, Faria Lima, Leblon. A gente tem imóveis espalhados pelo país como um todo, a gente tem imóveis agora rurais, né, talvez os fiagros, eu acho que é uma indústria que ainda tende a evoluir bastante, mas de forma geral os ativos e as operações como um todo elas estão cada vez mais complexas. E por fim, acho que um aspecto super relevante aqui, o número de emissões crescente. Isso mostra a força da indústria. Você bem colocou ali, o mercado secundário mais líquido traz também mais demanda por primário. Então, é um ciclo, né, que se autoalimenta aqui, se retroalimenta. E o que a gente costuma dizer é que se a gente olhar hoje como a forma com que os fundos, de forma geral, os fundos imobiliários, desde a sua concepção até uma nova oferta são feitas, né, a forma com que esse processo é conduzido, ele pouco mudou, né, ao longo do tempo. A gente vê alguma eficiência, alguma evolução, mas no final a gente vê que o formato de conduzir a estruturação de um produto, né, uma oferta, ele ainda é muito parecido com o que ele era talvez 5 anos atrás, naturalmente num ambiente regulatório diferente, com algumas evoluções, mas o processo em si é ainda bastante similar ao que era, e a gente imagina que tem bastante espaço aqui para a gente inovar e, enfim, trazer eficiência para esse processo também, naturalmente não sozinhos, com algumas necessidades eventuais aqui de evolução regulatória, de algumas simplificações, mas acho que esse é um cenário olhando para frente que a gente deve experimentar também ao longo do tempo, especialmente com a nova norma de fundos que deve, enfim, trazer algumas evoluções, e quando a gente entrar em fundo imobiliário, a gente deve discutir ele mais especificamente. Tá bom, você tocou uma série de questões aqui que eu vou querer aprofundar. Vou começar, talvez, fazendo o gancho entre o que você colocou aí das inovações da LLE, com também o que foi colocado por ambos, né, da ausência que era esperada da nova norma de fundos, né? E vou adicionar aí a essa equação questões como, por exemplo, o interesse, a vontade do regulador com essa nova norma que aguarda de fundos de investimento, né, de trazer mais responsabilidade para o gestor, né, dividir essa responsabilidade que hoje está muito focada no administrador. Como é que isso se encaixa tudo dentro de um novo conceito, mas a gente tem limitações legais com relação a isso. Quer dizer, como é que a gente encaixa tudo isso dentro de uma nova norma, né? O que vocês esperam que possa vir aí, que vai contribuir positivamente ou até mesmo negativamente para o desenvolvimento desse mercado, né? Eu coloco negativamente porque, por exemplo, com relação ao mercado de FDIC, onde a gente já viu que já sabe mais ou menos o que é esperado, tem questões que a gente fica preocupado, né, que pode eventualmente comprometer um mercado que vem crescendo, que vem se desenvolvendo a uma taxa muito, muito grande. Então, a mesma coisa acontece aqui no mercado de fundo imobiliário. Então, minha pergunta para vocês é qual é a expectativa de vocês com relação a toda essa combinação, né? Patrimônios separados para fundos de investimento, a LLE trouxe isso, a questão do papel do gestor versus a responsabilidade legal do administrador, e como um todo, né, o que a gente pode esperar desse marco regulatório que é tão aguardado e que vai tentar encaixar aí dentro de determinadas
através de anexos, determinados tipos de fundos de investimento. Vamos lá. Bom, acho que, de fato, a nova norma sobre fundos imobiliários, né, que é bastante aguardada, acho que as principais inovações dela devem ser relacionadas a refletir aí essas inovações que foram trazidas pela Lei da Liberdade Econômica, né? Então, como você bem falou, a questão do fundo com vários patrimônios separados, a questão da limitação da responsabilidade dos cotistas no âmbito do fundo, né? Que hoje a gente tem uma lógica de condomínio em que você tem você tem uma responsabilidade dos cotistas que não tem limitação, né? Que você então passaria pela Lei da Liberdade Econômica a ter uma lógica de limitação àquelas cotas em que cada cotista subscreveu e integralizou no fundo, né? E ao mesmo tempo também a gente espera que essa nova norma de fundos imobiliários também contemple aí muitas questões principalmente relacionadas à tecnologia, né? Então, a gente tem visto o mercado evoluindo bastante aí em questões tecnológicas e a gente imagina que algumas dessas questões venham a ser incorporadas aí pela nova norma. Acho que, enfim, depois o Osney acho que pode até falar melhor sobre isso, dentro aí das iniciativas de sandbox regulatório que a própria Vortex está inserida, enfim. E agora, ao mesmo tempo também que quando a gente fala especificamente da norma de fundo imobiliário, né, a CVM sempre deixou claro que fundo imobiliário digamos assim, o tipo de fundo que ela mais está amarrada em relação a questões regulatórias, né? Enfim, agora a gente também tem o FIAGRO, mas até então o fundo imobiliário era o único tipo de fundo que você de fato tinha uma lei regulando ele, né? Então, qualquer regulação da CVM deveria estar de acordo com o que a lei trata. E nesse sentido, enfim, um aspecto negativo da lei dos fundos imobiliários é que ela entra em algumas minúcias que de fato deixam a CVM de mãos atadas em relação a algumas questões importantes, como essa própria que o Carlos mencionou, referente a uma maior participação e uma maior, como que a gente pode dizer, uma maior responsabilidade aí do gestor, né, nos investimentos. Então, especificamente em relação ao fundo imobiliário, sempre houve muita discussão, por exemplo, em relação à delegação de poderes, né, do administrador para o gestor, para que o gestor tomasse a dianteira em relação à formalização de investimentos pelos fundos, etc. E tal. E essa delegação de poderes, isso de fato nunca aconteceu, porque tem uma previsão expressa na Lei 8668 dos fundos imobiliários que diz que é o administrador que deve fazer isso, né? Então, em outras oportunidades em que isso foi discutido no âmbito da CVM, a CVM até deu alguma sinalização no sentido de que para ela parecia fazer sentido, algum tipo de delegação, etc., mas que, como a lei fala que é o administrador que tem que fazer, a CVM não pode simplesmente invadir a competência ali da legislação e autorizar que isso seja feito de uma forma diferente, né? Então, em relação ao fundo imobiliário, tem essa questão. A gente espera, sim, algumas evoluções importantes, mas ao mesmo tempo que se algumas outras questões, né, se não vierem acompanhadas de uma alteração na lei 8668, de fato a CVM não tem muita liberdade para alterar na regulamentação dela, né? Eu acho que complementando aqui um pouquinho, perdão. Não, eu ia querer te ouvir, olhando da ótica
fiduciários, né, da infraestrutura, questões como, por exemplo, o patrimônio separado, né? Como é que vocês veem isso? Você está dentro de agora um fundo imobiliário que tem uma determinada categoria de cotistas que investe em um determinado ativo e outro que tem, sei lá, um tem renda fixa, o outro tem shoppings. Como é que isso, do ponto de vista de desafios para um administrador, como é que vocês estão olhando tudo isso? Tá bom. Eu acho que só vou dar um passinho para trás um pouco num dos pontos que você trouxe ali no começo da tua provocação aqui para a gente, que é a questão da redivisão, vou chamar assim, das responsabilidades entre administrador e gestor, né? Eu acho que, naturalmente, tudo ainda em discussão, a gente não tem a nova norma editada e publicada, mas tem um caminho bastante claro ali do que o regulador, até fruto de conversas, né, da dinâmica da indústria ao longo dos anos, o que se busca ali. Eu acho que, na verdade, o que se busca é trazer a regulação para mais próximo do que a gente encontra na realidade do mercado, em termos de atuação, assim como aproximado de outros mercados, né, lá fora que já tem uma dinâmica parecida. Então, se a gente olhar até hoje, historicamente, o administrador fiduciário ele sempre carregou responsabilidades bastante importantes no fundo, né, desde a constituição formal do fundo até o acompanhamento de todo e qualquer prestador de serviço do fundo. Mesmo que em eventuais situações essa relação, por exemplo, prestador-fundo se desse originalmente pelo gestor, né? Como é o caso da distribuição, talvez seja o caso mais claro, é uma relação comercial, um prestador de serviço que é originado pelo próprio gestor, né, com quem ele tem relação comercial, e toda vez que se precisa contratar um distribuidor, é o administrador hoje que é o responsável por diligência, contratação, a supervisão e acompanhamento. Assim como a própria criação do fundo, né? Ele é um produto que nasce na concepção de um gestor por uma determinada situação, por uma determinada demanda ou uma ideia, e no final o administrador é quem é o único responsável por constituir aquele produto e contratar o próprio gestor que originou, né, que trouxe a ideia do produto. Então, o que a regulação está trazendo é o gestor para o mesmo nível de importância, nesse caso, né, usou-se a denominação de prestadores essenciais, que vai, em conjunto com o administrador, constituir, por exemplo, o fundo. Então, acho que esse tipo de discussão ele é bastante sadio, especialmente para a gente que está na indústria, a gente consegue ter de forma mais clara as responsabilidades e o limite de atuação de cada prestador. Isso tende a se refletir num custo de observância menor, talvez em eliminar algumas redundâncias que hoje existem na indústria por essa situação. Mas, por outro lado, tem sim algumas discussões ali, algumas sugestões que foram trazidas que preocupam de forma geral a indústria. Acho que FDIC é um caso mais emblemático, como você bem colocou. Acho que já tem ali a minuta, já foi alvo de análise pelo mercado e está agora com a CVM, porque trouxe algumas inovações ali, algumas mudanças em relação ao modelo atual, que poderiam, no limite, causar um impacto na indústria, né? Uma indústria tão importante e tão crescente também. O que a gente espera aqui é que em fundo imobiliário a gente vai ver o mesmo caminho. Acho que o Alan trouxe um ponto importante, que é a existência de uma lei, no caso de fundo imobiliário, que talvez a gente tenha que, como indústria, como mercado como um todo, a própria CVM, equilibrar esses dois cenários, mas eu não vejo com preocupação, eu vejo com entusiasmo. Assim, eu acho que a gente vem evoluindo. Certamente a gente sempre acaba tendo espaços enfim, itens que a gente acaba discutindo um pouquinho mais e poderia tender para um lado ou para o outro, mas acho que sempre é uma evolução no sentido de ter um mercado mais forte, mais pujante, mais bem delimitado, né? Então, acho que esse é o grande ponto. E acho que outro tema relevante, quando, perdão, ainda na audiência pública, eu sempre gosto de trazer a discussão, eu brinco com a turma, né? Se a gente olha, por exemplo, o que a regulação permite, o que o conceito permite, a gente estabelece, cria um documento, um contrato, um regulamento, mas tem um aspecto prático por trás, né? E viabilizar, operacionalizar, além do lado regulatório e legal, algumas coisas, eles não é necessariamente simples, né? Então, você bem trouxe aqui, por exemplo, patrimônio segregado. Tem implicações contábeis, implicações legais, discussões diversas, mas eu vou puxar um pouco aqui para o lado operacional. Tem também um desafio de fazer isso acontecer no dia a dia, né? De você conseguir. Os sistemas hoje de mercado, independente de provedor, eles não estão necessariamente adaptados para essa realidade, né? Os sistemas contábeis, os processos operacionais, os reports,
Então, existe um desafio importante aqui, que certamente a indústria acha o caminho, talvez mais cedo ou mais tarde, mas ela acha o caminho, se fizer sentido, né, se tiver demanda, que acho que essa é uma outra discussão, até que ponto essa liberdade, né, essa possibilidade vai de fato ter demanda. Então, acho que a gente viu aqui Fiagro, acho que talvez seja um exemplo bom aqui para a gente trazer esse ponto. Quando houve ali a possibilidade, a criação dos Fiagros, acho que criou-se uma expectativa grande na indústria de que seria um veículo bastante demandado, né? Que teria muita demanda, muita oferta, e que a gente veria esse mercado crescer rapidamente. Acho que não foi o que aconteceu. A gente vê o mercado começando a engatinhar aqui, sim, operações saindo. A gente já viu em 2021, está vendo em 2022, mas acho que ainda tem um período de adaptação, né, do mercado entender o propósito do veículo, a dinâmica em si, e é o que eu acho que vai acontecer, por exemplo, no caso do patrimônio segregado, classes de cotas, como é que o mercado vai evoluir, acho que o tempo é que vai nos dizer. Né? A expectativa é que a gente, de novo, consiga colher benefícios ali, mas acho que tem desafios importantes para a gente discutir, seja com a auditoria, com os próprios gestores, como gerir a carteira nesse sentido, do lado de cá, do lado de informação, controle, também, né? Você trouxe um ponto que a gente no Kibá sempre coloca, né? O mundo está cheio de boas ideias, né? O problema é a execução dessas boas ideias, né? E, sem dúvida nenhuma, a questão do dia a dia do patrimônio separado, né? Bom, a gente tem a experiência das companhias securitizadoras, que, de certa forma, o regime fiduciário, o que essa lei cria emula o regime fiduciário para os fundos de investimento. Então, alguma coisa talvez a gente pode ter aprendido e pode usar, mas sem dúvida nenhuma estamos falando de volume de ativos muito maior, estamos falando de ativos diferentes, então vai ser certamente desafiador, mas ao mesmo tempo era uma melhoria necessária, que acho que é um avanço que a gente a lei trouxe para o mercado como um todo. Agora, se eu entendi bem o que o Alan falou, assim, você só vê, Alan, essa divisão mais equitativa entre gestor e administrador se houver uma mudança na lei. É isso? Ou dá para ajustar aí? Não, acho que de fato o Osney trouxe um ponto importante, que é essa mudança da perspectiva do que é o gestor e o que é o administrador, até mesmo no processo de estruturação de um produto desses, né? Então, acho que ele colocou bem. Hoje, pela regulamentação, você tem esse processo todo focado no administrador, né? Então, é como se o administrador estruturasse o fundo e o administrador saísse contratando cada um dos prestadores de serviço, mas que, na prática, o que a gente de fato observa é que o administrador ele atua muito mais como um prestador de serviço nessa relação, né? Sendo que a estruturação do produto, de fato, vem, na maioria das vezes, a partir de um gestor que, enfim, faz toda a modelagem econômica, define ali qual que é o objeto de investimento do fundo, etc. E acho que em relação a isso, a gente tem alguma flexibilidade dentro até mesmo da legislação atual. Acho só que o que a gente tem menos flexibilidade, né, por exemplo, quando a gente está falando de responsabilidade pela escolha do investimento, né, pela decisão de investimento. Mas esse é o papel fundamental do gestor, né? Exatamente. E que se a gente for olhar em todos os outros fundos, né, o gestor ele tem total discricionariedade em relação a essa escolha do investimento. Mas especificamente no fundo imobiliário, esse papel acaba ficando com o administrador, ainda que seja simplesmente o ato da caneta ali, o ato da assinatura, porque o gestor escolheu o imóvel, o gestor fez toda a análise, enfim, toda a aprovação, mas de fato o gestor não tem o poder da caneta de assinar a escritura de aquisição daquele imóvel para concretizar aquele investimento e tal, exatamente pelo fato de que a lei hoje coloca essa responsabilidade no administrador, né?
Então, acho que assim, acho que isso é um ponto, também é um ponto importante que, dentro dessa perspectiva de adequar as normas ao que a gente de fato tem na realidade, né? Acho que esse é um ponto importante, mas que, enfim, isso foge um pouco ao escopo da CVM. Isso tem que vir acompanhado também de um esforço legislativo de alterar a Lei 8668, prevendo alguma flexibilidade nesse sentido, né? Ou seja, tem que mudar a lei. E você, Osnéia, você acha a mesma coisa? Não sou advogado, menos capacidade de comentar aqui, mas eu acho que por mais que eventualmente seja de fato necessário uma alteração legislativa, como o Alan colocou aqui, no ambiente, na lei, vamos colocar assim, eu acho que o caminho ele está sendo trilhado, né? No final, a hora que a gente vai para um arcabouço regulatório que trata revisitado, vou chamar assim, né, renovado, onde a gente tem cada vez mais claro os papéis e responsabilidades sobre a ótica regulatória do que a CVM é capaz de definir e conduzir, esse processo legislativo, essa provocação legislativa, ela tende a acontecer de forma muito mais subsidiada, muito mais embasada, né? Então, eu acho que esse processo de evolução da nova norma geral de fundos, né, com os anexos do antigo 555, do atual 555, FDIC, até que ele chegue nos fundos imobiliários, eu acho que a gente vai ter um caminho ali já ongoing, né? Tem uma discussão ongoing que tende, se necessário for, eu acredito que sim, do lado da lei, né? Porque de fato o veículo hoje tem a lei que acaba trazendo impactos no nosso dia a dia. A gente vai ter que naturalmente de alguma forma buscar esses ajustes necessários dentro daquilo que não for possível regular no âmbito da CVM, né? Então, acho que é um caminho natural, de novo, eu vejo com bons olhos, eu acho que a gente está na direção correta. Talvez tenha uma dificuldade um pouquinho maior aqui no mundo de fundos imobiliários por essa questão, mas eu acredito que a gente vai achar um meio termo aqui, onde a gente consiga evoluir, mesmo que a lei não ande na mesma velocidade, a gente consegue deixar mais claro algumas situações e, em paralelo, buscar as alterações necessárias no ambiente legislativo. Legal. Eu queria tocar num tema que não deixa de estar diretamente envolvido a questão que a gente do nosso painel, e você tocou nisso, Osnei, no começo da sua fala, e também é tema do artigo de vocês, que diz respeito à questão da tecnologia, né? A gente ouve muito falar de tokenização, né, de blockchain, mas a gente também ouve muito falar dessa nova tecnologia, além de facilitar processos, você colocou muito bem, né? O processo, a gente cresceu, a gente expandiu, mas a gente ainda está fazendo mais ou menos as mesmas coisas que a gente fazia 5 anos atrás, né? Então, eu queria ouvir vocês sobre duas óticas, né? Do ponto de vista jurídico e operacional, o que vocês esperam dessa transformação digital para dentro dos fundos imobiliários? Mas eu já adiciono aí uma provocação, que é o seguinte, quer dizer, que vale tanto para o operacional quanto para o jurídico, talvez mais para o jurídico do que o operacional, mas que é o seguinte: a partir do momento que a gente tem um marco regulatório que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, né, como é que isso, para fundo imobiliário ou para qualquer outro tipo de ativo, como é que isso dialoga com opções de investimento que começam a aparecer, como, por exemplo, tokenização de imóveis, né? Ou seja, até que ponto isso ocupa ou não o espaço de um fundo de investimento imobiliário, né? Ou seja, não só eu olho a tecnologia, e no caso especificamente a tokenização, como uma ferramenta de distribuição de um ativo financeiro, um valor mobiliário, mas esse próprio token passa a ser um ativo de investimento, né? Não vou discutir aqui se é ou não é valor mobiliário, a gente pode, isso é tema para um outro painel. Mas como é que vocês veem essa questão, tanto do ponto de vista jurídico, regulatório, né, mas também operacional, né? O que a tecnologia vai trazer para esse mercado, ou já está trazendo para o mercado de fundo imobiliário?
Perfeito. Posso começar aqui, Ana? Vou começar e você complementa aqui. Eu vou tentar, e aí, Cal, você bem trouxe um pouco do tema do nosso painel, mas eu vou tentar passar rapidamente aqui, tá? Eu acho que o exemplo que eu dei ali da base de cotistas, ele é onde a gente tem visto a tecnologia, talvez, ainda uma tecnologia menos disruptiva, mas mais, né, prática no dia a dia. Eu vou brincar aqui as assembleias, né? Todo mundo lembra aí de receber as cartinhas em casa, depois a cartinha passou a ser um e-mail, depois uma plataforma onde o cotista tem que entrar, se cadastrar, votar, consumir seus dados. O modelo de distribuição evoluiu muito no nosso mercado, ao ponto de que vários hoje intermediários têm seus próprios aplicativos, onde o próprio cotista pode entrar e votar. E, enfim, a gente aqui, por exemplo, evoluiu para um modelo via WhatsApp, que é uma ferramenta, enfim, né, que tem tecnologia por trás e dá um acesso mais democrático na nossa visão, acessa todo e qualquer cotista. Hoje, praticamente todo mundo tem o instrumento. Quando a gente fala, talvez, do lado mais disruptivo, que aí você trouxe o tema da tokenização, esse eu acho, sim, que tem um espaço para mudar bastante o mercado como um todo, né? E aí, naturalmente, a indústria de fundos não está inserido nesse contexto, e fundo imobiliário também. Eu acho que tem aspectos regulatórios, talvez, não sei se o Alan depois consegue cobrir, a gente vai acabar tratando um pouquinho no nosso painel ali também à tarde, sobre essa visão, né? Tem uma discussão de tokenização de TVM e não TVM, como é que isso, quais são as diferenças e por aí vai. Mas você trouxe um ponto que eu acho que é importante parar e pensar aqui, que é, eventualmente, como é que essa dinâmica de tokenização, por exemplo, pode impactar a indústria de fundos, né? Então, ao invés de eu comprar um fundo imobiliário que detém uma laje, será que o investidor não vai comprar o token de uma laje? Uma primeira impressão é que eu te diria que dá para fazer um paralelo com o CRI, né? Enfim, por que o investidor ele compra um fundo de CRI e não compra o CRI direto? Talvez seja a mesma lógica aqui, né? Acho que você tem naturalmente perdas e ganhos, dependendo do modelo que você escolhe, da qualificação do investidor, mas eu não acredito que a tecnologia por si só ela vai impactar ao ponto da indústria de fundos perder com isso, né? Eu acho que a indústria vai ganhar. Tem os desafios conceituais, regulatórios, legais, até porque a gente tem uma velocidade de criação de novas tecnologias e ativos que a regulação não consegue acompanhar. É natural que isso aconteça, ela vem a reboque. O sandbox regulatório, seja da CVM, Banco Central, SUSEP, está aí para ajudar um pouco nessa discussão, mas eu vou voltar aqui para o tema operacional, né? Acho que independente da discussão aqui do que a gente acha, se eu tenho um token de um imóvel, se eu tenho um token de uma debenture, de um CRI, de uma cota de fundo, como é que eu encartero isso, como é que eu concilio, como é que eu liquido, né? Esse processo operacional também ele vai ser descoberto agora ao longo do tempo, né? Acho que alguns ativos, algumas coisas do token, por exemplo, nos preocupam menos do lado operacional, algumas outras um pouquinho mais. Mas eu vejo que a gente ainda não chegou no momento onde a tecnologia disruptou o nosso mercado de forma direta, né? A gente está ainda em doses homeopáticas de tecnologia, resolvendo problemas pontuais de processo, eu brinquei lá, da cartinha ao e-mail. Eu acho que a nova onda é o que está vindo por aí um pouquinho, é o que a gente fala aí das novas fronteiras, como é que a tecnologia, de forma geral, vai disruptar, e aí acho que blockchain, token, tem uma capacidade importante de impactar a indústria, não só de imobiliários, no mercado como um todo. Acho que você colocou um ponto que a gente concorda e acha que é fundamental, né? Que a diferença está na gestão, né? Uma coisa é eu comprar um imóvel ou um direito creditório representado na forma de token, a outra é eu comprar uma cota de um fundo que tem um profissional especializado tomando decisões de investimento com relação àquele imóvel, àquele direito creditório. Eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Tem mercado para todo mundo. Eu acho que tem um investidor que tem capacidade de sozinho, talvez não na profundidade, na volumetria, enfim, se autosservir, mas tem também a indústria de fundos, que certamente é uma indústria super eficiente, profissional, capacitada, que é o que tende a ser, talvez, o grande volume tende a estar aí, né? Então, acho que é um modelo que, de novo, acho que o veículo fundo ele vai se adaptar certamente bem à nova realidade e vai servir para uma série de situações, enfim, onde a tecnologia vai estar inerente ao produto e não excluindo o produto do ambiente. Concordo. Alan, e você, o que você acha de tudo isso aí?
Acho que também no mesmo sentido, a gente vê a tecnologia, enfim, com bastante entusiasmo, né, e com, de fato, uma possibilidade aí de disrupção aí no mercado, mas acho que muito mais pensando sobre o aspecto de um ferramental para esses produtos e para coisas que já existem hoje, né? Enfim, a gente vê até com alguma preocupação alguns entendimentos de que essas novas tecnologias elas seriam algo inovador no sentido de que não guarda qualquer identidade com o que já existe hoje, né? Então, quando a gente fala de tokenização, né, enfim, o processo de tokenização, ele, óbvio, ele conta com uma tecnologia que é totalmente diferente, que foi desenvolvida há pouco tempo, etc. Mas se a gente for olhar na essência, muitas das operações que estão embaixo desses tokens são operações que a gente conhece já bem, né? Então, você tem operações de securitização, você tem operações de que, quando a gente estava falando de compra de tokenização de imóveis, né? Então, operações de compra de imóveis para recebimento de locação, etc., né? E acho que assim, acho que o Osney bem colocou, acho que existe público para todo tipo de ativo, né? Então, de acordo ali com a sofisticação de cada investidor, mas acho que isso precisa estar bem delimitado, porque a gente vê com alguma preocupação quando a gente tem aí algumas operações de tokenização que essencialmente são operações altamente complexas e que não venham a ser segmentadas da forma adequada se a gente for comparar com a regulamentação que existe hoje em relação aos outros produtos que essencialmente são iguais, né, e que tem uma regulação muito mais engessada. Ou seja, quando a gente vê alguns casos de securitização de créditos, aliás, de tokenização de créditos, que, se você for olhar, são essencialmente uma operação que estaria embaixo de um FDIC, mas que, por a gente estar falando de um token e não especificamente de um FDIC, ele não conta ali com qualquer outro tipo de controle, de fiscalização, etc., que hoje seria aplicável ao FDIC. E, ao mesmo tempo, que não conta também com as restrições que hoje o FDIC tem, né? Então, hoje, para investir em cota de um FDIC, você precisa ser, no mínimo, o que a CVM chama de investidor qualificado, né? E você tem algumas operações de tokenização de créditos, de precatórios, enfim, créditos de negociação futura de jogadores de futebol, etc. Você tem essas operações hoje sendo colocadas por um investidor de varejo comum, né? Que, se a gente fizesse um paralelo, isso poderia estar dentro de um FDIC e estar sujeito a muito mais controles, muito mais restrições, etc., né? Vou fazer um comentário aqui, Ana, só desculpa, pegando um pouco o que você trouxe, assim, a nossa visão sobre tokenização, eu estou falando visão aqui Vortex, né? Enfim, a gente tem aqui a nossa linha na tokenizadora. A gente está tratando aqui sempre em tokenização de valores imobiliários, né? Então, estamos falando essencialmente aqui de cota de fundo e debêntures no primeiro momento, mas a nossa visão é que o token por si só, ele, na verdade, ele vou simplificar aqui, ele é uma representação digital do ativo subjacente, né? O token por si não deveria mudar as características do ativo subjacente, inclusive regulatórias. Então, acho que quando a gente traz... E aí tem um universo, certamente, que não entra no mundo mais regulado, aqui não TVMs, acho que é um universo mais difícil da gente discutir aqui até onde vai cada situação, mas no mundo de valor imobiliário, que é o que a gente aqui tem olhado com mais profundidade, nossa visão, o token, de novo, ele é uma representação digital com uma tecnologia diferente, onde tem uma série de benefícios a serem capturados, né, do uso dessa tecnologia, que está, na verdade, ali representando um ativo subjacente. Então, a gente tem as preocupações que o Alan trouxe, elas estariam endereçadas, uma vez que a gente sabe exatamente aquilo que a gente está tratando, o que está sendo tokenizado e como aquilo é tratado no ambiente regulatório.
Não, perfeito. Assim, eu conheço o projeto de vocês de sandbox regulatório e acho que ele faz total sentido, justamente na medida em que, por estar restrito à tokenização de valores imobiliários, né, ele acaba justamente, como eu falei no começo, funcionando muito mais como um ferramental adicional de tecnologia a algo que já existe, a um mercado que já existe, que já está regulado, etc. Né? Então, acho que isso a gente vê com bastante entusiasmo. O que a gente vê com preocupação é justamente quando essas questões tecnológicas elas tentam ser utilizadas para fazer uma escolha de uma regulamentação mais flexível, né? E isso, enfim, desconsiderando tudo que a gente tem de evolução em termos históricos do mercado, né? Então, hoje, se a gente tem uma regulação de fundo imobiliário, de FDIC, etc., a gente pode discutir eventuais ajustes, etc., mas isso, a gente nunca pode esquecer que isso é fruto de uma evolução histórica, de coisas que já aconteceram e que a regulamentação veio trazer algumas respostas, né, para o mercado, do tipo, isso aqui você não pode mais fazer, isso aqui pode dar muito problema, etc. e tal. Então, acho que a maior preocupação é que, utilizando desse argumento da inovação e da tecnologia, a gente simplesmente rasgue tudo isso que a gente tem de histórico, né, e de evolução natural do mercado, né. Eu acho que, se eu entendi bem o que vocês falaram, acho que ambos concordam na tokenização como sendo um canal de distribuição, um canal onde eu, através dessa digitalização, eu consigo alcançar um público maior. Mas a preocupação, talvez, do Alan está quando essa digitalização, esse token, substitui o canal de investimento, que é o fundo de investimento, é a debênture, é o que for. Eu acho que essa é a tua preocupação, tá certo, Alan? Assim, acho que, de novo, existe público para tudo, né? Então, assim, acho que a gente é super legítimo que um investidor altamente sofisticado ele tenha acesso a estruturar a operação da forma como ele entende melhor e que vai trazer menos custos e menos, enfim, menos amarras de modo geral, né? Mas acho que talvez a maior preocupação seja quando esse tipo de produto chega de uma forma, enfim, de uma forma bastante livre, para que qualquer investidor que quiser possa investir nesse tipo de ativo, né? Então, acho que esse é o tipo de preocupação que a gente tem que precisa ser tomada, né? Mas pega o exemplo do imobiliário, que eu acho que, além de ser o tema do painel, acho que é um bom exemplo. Imagina que eu tenho um grupo de amigos e a gente quer comprar um imóvel. Eu não sou um investidor sofisticado, mas eu quero comprar um imóvel, como várias pessoas no planeta compram imóveis. Por que eu não posso comprar isso na forma de um token? Por que eu precisaria de um marco regulamentar de mercado de capitais para isso? Então, acho que assim, acho que faz sentido a gente entender como que seria esse processo de tokenização, né? Então, como que esse imóvel virou um token, né? Hoje a gente até já viu algumas iniciativas em que essa tokenização ela acontece por meio de algumas empresas especializadas, né, que essas empresas elas adquirem os imóveis e fazem um registro no cartório, fazendo um link exatamente da propriedade com o token, né? Só que até, enfim, pela legislação que a gente tem hoje, né, a propriedade imobiliária ela depende de um registro, né? Então, quem é o dono de um imóvel é de fato quem está registrado na matrícula desse imóvel, né? E quando a gente tem então um registro no registro de imóveis dizendo que esse imóvel está vinculado a um token, na verdade você tem esse imóvel vinculado em nome de uma pessoa que se obriga a transferir
esse imóvel, ou os direitos decorrentes desse imóvel, a um terceiro que seja proprietário do token, né? E que, se a gente for observar, isso não é muito diferente do que acontece com o fundo imobiliário, que você tem o imóvel em nome de um administrador, e esse administrador detém esse imóvel ali em caráter fiduciário, em benefício dos cotistas do fundo, que, enfim, também transacionam aquelas cotas em bolsa, etc., de forma livre, né? Agora, se por um lado, enquanto a gente está falando de fundo imobiliário, a gente tem uma série de regras e restrições, então, poxa, quem que é o administrador? Quem que pode deter esse imóvel em nome dos cotistas em caráter fiduciário? Tem que ser uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, pela CVM, etc. Esse administrador ele precisa contratar uma série de prestadores de serviço que vão fazer controle desse imóvel, que vão fazer avaliações periódicas, etc, etc, etc. Do ponto de vista da tokenização, a gente não necessariamente vai ter isso, né? Então, assim, acho que são duas situações que, na essência, a gente pode dizer que são similares, né? Mas que ela tem essas diferenças em relação às próprias proteções e outros tipos de controle, e que, nesse sentido, assim, talvez alguns investidores, de fato, não façam nenhuma questão em relação a ter essa segurança, esse controle. Mas a partir do momento em que a gente tem isso disponível livremente para o pequeno investidor, né, e toda a regulamentação da CVM, ela vem no sentido de proteger esse pequeno investidor de situações que ele talvez não consiga, né, identificar de uma forma muito clara e avaliar os riscos, etc., né? Então, acho que algum problema pode surgir nesse sentido. Osnei, você quer comentar alguma coisa? Não, você está com o microfone? Não, eu entendo os pontos ali que o Alan trouxe, entendo também a sua provocação aqui, né? No final, eu ia brincar hoje para você, Cauê, e mais 5 amigos comprarem um imóvel, você não precisa nem do token, né? Vocês podem comprar um imóvel. Eu acho que a tokenização em si, ela tem acho que a disrupção vem na forma com que esse ativo chega até o investidor, né? No final, assim, como aquele ativo ele é originado, ele é estruturado, ele é colocado, a velocidade com que isso é feito, a tecnologia que tem por trás. Eu acho que o Alan trouxe um ponto. De fato, hoje a nossa cadeia tem uma série de prestadores, salvaguardas, né, cheques, recheques. Eu acho que a tecnologia do blockchain, por exemplo, ela tende a trazer isso em alguns aspectos, tratar isso de forma diferente, né, essa distribuição dos controles, né, dos registros. Então, eu acho que a gente vai ver, a gente ainda precisa se adaptar nessa nova realidade. Para alguns ela é mais presente, para outros ela ainda é uma realidade bastante distante do dia a dia, mas eu entendo a preocupação do novo, né? Então, como é que o novo se porta? E acho que a CVM trouxe, via Sandbox, essa oportunidade da gente, enfim, como mercado, tratar do tema, aprender, né? Acho que o período de Sandbox é para isso, é para que a gente consiga crescer aprendendo ao mesmo tempo, com algumas liberdades. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, o Alan trouxe do perfil do investidor. No ambiente do sandbox regulatório para token, nesse caso aqui, TVM, no nosso caso, a gente está falando de ofertas 476, onde você tem uma possibilidade de investidor qualificado entrar. Não precisa ser necessariamente profissional, né? Essa é uma liberdade que a regulação, que a Sandbox trouxe. Você não está limitado a 50 investidores. Essa é uma outra flexibilização que o regulador trouxe. Então, eu acho que, de novo, é um caminho evolutivo. Eu acho que a gente ainda está muito cedo para entender o impacto que isso vai trazer, mas a nossa clareza é que certamente tem espaço para disrupções, seja em termos de custo, de velocidade, de modelo operacional e de liquidez, né? Que eu acho que é um outro tema. A gente está falando aqui de fundo imobiliário, mas no final, quando a gente fala de ativo de renda fixa, a gente tem um mercado ainda bastante líquido. E acho que a tokenização pode trazer uma liquidez importante para esse mercado, né? Enfim, de forma macro. Legal. Olha, eu e meus amigos, a gente ainda vai preferir o token, tá? Porque na hora de vender é muito mais rápido, mais fácil. Voltamos ao tema da liquidez, né? Velocidade, liquidez, mas, formato, é isso. Quando a gente consegue fazer, para quem já passou pelo processo de compra de um imóvel no Brasil, sabe
que a dor de cabeça que pode existir, né, desde contratação de advogado até todo um processo burocrático que ainda existe no país, cartório e tudo mais. Eu acho que um token vai poder resolver isso de uma forma talvez um pouco mais eficiente. Bom, eu tenho ainda muitas perguntas para provocar vocês, mas eu vou chamar o meu colega Pedro Paiá, acho que ele também deve ter perguntas aí para vocês. Bom, primeiramente, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Minha provocação, né, é resgatando um tema que, na verdade, é muito caro aqui ao Kibar, né? Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente bate nessa tecla, seja nos nossos eventos, nos nossos textos, que é em relação ao regime informacional, né, dos mercados que a gente cobre. E se a gente fizesse uma breve comparação, né, entre os 3 mercados de securitização que a gente cobre, né, principalmente CRI, CRA, FDIC e o mercado de fundos imobiliários, o mercado de fundos imobiliários talvez seja aquele que tem o regime informacional mais bem desenvolvido, né, em termos qualitativos. E aí minha provocação é a seguinte: vocês acham qual é a visão de vocês em relação a isso? Vocês acham que o público investidor dos fundos imobiliários hoje ele é tão grande também em decorrência desse desenvolvimento informacional? Ou a lógica, na verdade, ela pode ser o contrário? O regime ele foi forçado a se desenvolver em decorrência do aumento significativo da base investidora. Vou dar uma resposta meio etérea aqui, Pedro. Eu acho que tem um pouco dos dois. Pergunta para os times. Eu acho que tem um pouco dos dois caminhos aqui, na verdade, né? Eu acho que o movimento inicial é certamente um ambiente com informação, com detalhes, com tempestividade, ele traz mais conforto na hora do investidor a fazer suas alocações, né? Então, a gente brinca, a gente está muito acostumado aqui no nosso cenário local até a cota diária, né? Lá fora você tem fundos com cota mensal, trimestral, semestral, anual, e a gente percebe o desconforto que isso gera para o investidor, né, especialmente aquele que não está tão habituado, não institucional, não profissional, muitas vezes uma pessoa física que tem acesso a um produto lá fora e você conta para ele que ele vai saber quanto vale o investimento dele daqui a 1 ano, né, ou daqui 6 meses. Ele não tem essa visão do dia a dia, né? Só para dar um exemplo do valor da cota, né, ou dos reports do que está acontecendo. Então, eu acho que um regime informacional mais profundo, mais evoluído, ele certamente atrai mais investidores. Ao mesmo tempo em que uma base maior de investidor tende a demandar mais informação, né? Quando a gente vai para um universo de um público bastante recente, estamos falando aqui de 1,5 milhão de cotistas em fundo imobiliário, né? A gente deve estar próximo de 1.600.000 aí, talvez. Que até pouco tempo atrás, 5 anos atrás, a gente estava falando talvez 150, 200 mil cotistas. Muitos desses, talvez como, não sei se o primeiro, mas no início da sua jornada como investidor, e também um pouco baseado em tudo que o mercado vem trazendo de educação financeira, de visibilidade, eu acho que isso também acaba puxando, seja o regulador, mas seja os próprios participantes da indústria. Eu comentei aqui os administradores que têm as obrigações regulatórias, gestores também, mas os próprios gestores e distribuidores a trazerem mais informação para o investidor, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla. A informação, a granularidade, a tempestividade, ela acaba simplificando e dando mais conforto para o investidor fazer a alocação, ao mesmo tempo que, à medida que a base aumenta, o perfil de cotistas ele vai mudando, o nível de demanda muda, e aí a indústria é, entre aspas, puxada a trazer mais informação também. Acho que a gente consegue fazer esse paralelo, você trouxe bem, acho que com outros ativos, né, de segmento de securitização, onde o regime informacional ele é mais carente, né, o nível de informação é menor. Eu acho que tem um pouco da base de investidores, assim como do perfil dos investidores, né? Na hora que você vai para um perfil mais institucional, mais profissionalizado, nesse caso, talvez o investidor ele demande menos porque ele tem a capacidade de, por conta própria, ir atrás e obter essas informações. E a hora que você vai para um público menos profissionalizado, talvez você precise de informação mais mastigada, mais tempestiva, e aí esse ciclo vai sendo retroalimentado. A gente enxerga
essa questão do disclosure também muito relacionado com a questão da responsabilidade do administrador e dos prestadores de serviço, né? Então, de fato, como o Oslen colocou, pelo fato do fundo imobiliário ele ser um produto essencialmente direcionado ao pequeno investidor de varejo, etc., né? Então, assim, acho que você tem a questão da demanda, que o investidor demanda esse tipo de informação, mas também os prestadores de serviço, eles querem prover o máximo de informação possível, no sentido de deixar claro para o investidor todos os riscos e todas as situações em que aquele investimento está sujeito, né, como uma forma de também se proteger de qualquer questão futura, né. Então, ter todas as informações divulgadas e todas as situações minimamente mapeadas, né, o que, de fato, quando a gente está falando de um investidor institucional, talvez ele realmente precise de menos informações, porque ele consegue obter essas informações diretamente, consegue analisar esses riscos de uma forma mais autônoma, né? Eu estou passando um último gancho aqui, Pedro. Acho que o Cal trouxe um ponto que certamente vai ficar para os próximos painéis aí, mas era um ponto relevante na discussão, que é a diferença entre o valor de mercado e o valor patrimonial dos ativos, né, dos fundos em si. Acho que um pouco passa por isso, né? Quando a gente olha, eventualmente, não é só isso, mas tem também um pouco essa questão da informação, né? Até que ponto o investidor que no limite está ali no dia a dia dando preço para o valor de mercado, porque ele, naturalmente ele é baseado numa negociação no mercado secundário, tem capacidade e tem todas as informações, mesmo com o ambiente, né, com um nível de informação mais profundo, como você bem trouxe, de depurar tudo isso, entender e no final conseguir precificar, vou chamar assim, aquele ativo, né? Então, talvez puxando um gancho aqui do que o Cal trouxe na provocação no começo da nossa conversa, acho que esse talvez seja um ponto para ser observado quando a gente olha a diferença entre valor de mercado e valor patrimonial das cotas, né? Será que existe aí um tema de, mesmo com todo esse ambiente mais rico em termos de informação, ainda existe uma questão de informação para que esses mercados, esses valores convirjam? Acho que fica um ponto aí, mas na minha visão, sim. E acho que falando também em fundo imobiliário, a gente tem imóveis que esse valor patrimonial estão baseados em laudos que são realizados anualmente, né? Então, apesar da cota ser diária, como o Oslen falou, acho que a atualização dos valores dos imóveis elas ocorrem via de regra uma vez ao ano só, né? Então, talvez e acho que é interessante. Se eu não me engano, naquele gráfico, dava para ver que essa inversão do valor patrimonial sendo maior que o valor de mercado ocorria, acho que exatamente a partir de 2020, né, o início da pandemia, né, que talvez a percepção do mercado é que o valor patrimonial descolou do valor de mercado por conta de algum tipo de desvalorização dos imóveis que ainda não estava capturado pela última atualização, não sei, esse é um... eu acho que tudo isso são razões, a gente vai abordar isso no painel de novo na sequência, né, que a gente vai ter, inclusive, a gente convidou uma empresa especializada na avaliação de imóveis, mas eu só queria lembrar que eu acho que, porque isso está muito, acho que no nosso subconsciente, né, o mercado de fundo imobiliário foi criado, né, a ideia original lá atrás foi de um veículo de investimento em imóveis. Mas a gente está vendo que esse mercado está se transformando e hoje renda fixa, né, é quase 50% do que foi emitido ano passado. E aí nós estamos falando de universos absolutamente diferentes, né? Nós estamos falando de crédito contra tijolo, contra terreno, contra imóvel. São características diferentes, são avaliações de riscos diferentes e são regimes informacionais diferentes, né? Uma das questões que a gente coloca, né, a gente colocou já isso por escrito, sempre que a gente pode se manifestar, né, se não seria muito mais interessante, em vez de ficar colocando tudo isso dentro de uma caixa de chamada fundo imobiliário, ou fundo ou fiagro, né, se a gente não classifica isso por crédito, imóvel, participações, ações, né? Porque a gente acaba criando assimetrias, né? Hoje, o que a gente, se eu pegar, por exemplo, um fundo imobiliário que tem CRIs ou que vai ter CRAs, né? E são CRAbentures, bom, se eu puder fazer um FDIC
com a mesma estrutura, os mesmos ativos, eu tenho marcos regulatórios completamente diferentes, né? E aí, como é que fica, né? Ou seja, então eu vou escolher qual é o veículo que eu vou fazer, né? Essa é sempre a nossa questão, né? A gente achou que a CVM, por exemplo, teve a oportunidade, quando criou o marco, as esteiras para o FIAGRO, que eu acho que foi absolutamente eficaz na velocidade com que ela trouxe isso, utilizando plataformas existentes, mas ela podia ter aproveitado a esteira dos fundos de crédito para colocar o FIAGRO de crédito dentro dessa esteira, porque, de fato, é onde ela está, ela pertence às operações de crédito, né? E aí a gente se pergunta, assim, a gente tem na nossa plataforma, uma das coisas que mais demandam hoje são informações dos fundos imobiliários de CRI, né? Então, você deve também sentir isso na tua ponta, e a verdade é que a gente tem, assim, no caso do FDIC, que é um fundo de crédito, cara, o provisionamento vem imediato. Eu consigo ver isso no valor da cota subordinada, ou no valor da cota sênior, ou no valor da cota única, né? No caso do fundo imobiliário, eu não tenho essa dinâmica, né? Pelo menos visível para o público, né? Então, é esse tipo de discussão que eu acho que a gente precisa aprofundar para ver como é que a gente uniformiza todo esse processo, né? Mas, bom, gente, acho que estouramos o tempo aí. Queria agradecer muito a participação, a contribuição de vocês. Achei o nosso bate-papo extremamente rico. Queria aí pedir para vocês as considerações finais aí para a gente poder encerrar o nosso painel. E muito obrigado pela participação mais uma vez. Bom, muito obrigado, Cal, obrigado, Okbar, obrigado, Osnei. Para a gente é sempre um prazer participar aqui do evento de vocês. Enfim, acho que consideração geral, a gente está aí na expectativa, né, dessa nova norma dos fundos imobiliários, igual a gente mencionou. E, enfim, eu queria também convidar a todos a participar depois às 11h30 do nosso outro painel, em que a gente vai esmiuçar um pouco a decisão do colegiado da CVM que tratou da questão da distribuição dos rendimentos dos fundos imobiliários, né? Então, acho que vamos explorar um pouco mais esse assunto. Convido a todos a nos acompanhar lá. Obrigado. Obrigado, Bruno. Bom, agradeço também você aqui, Cal, toda a equipe do Okbar pela oportunidade, pelo bate-papo aqui, Alan também. Acho que a gente acabou cobrindo nessa 1h30 aqui os temas talvez de forma mais macro, mas a gente conseguiu entrar em alguns temas um pouquinho mais de detalhe. Acho que a gente é bastante entusiasta com a indústria como um todo e com o segmento, né, com o fundo imobiliário específico. A gente tem uma presença importante dentro da nossa estrutura, que os fundos imobiliários são bastante representativos para a gente. A gente, como empresa, também é muito presente no mundo de agente fiduciário, né, no mundo ali da renda fixa, então, no mundo de CRIs. É algo que a gente navega, é o nosso dia a dia, né? A gente está aqui com todos os perfis de fundos, e aí o veículo fundo imobiliário, como você bem colocou, né, porque no final das contas ele é um veículo que serve para diversos tipos de investimento. E assim como a Ana colocou, a gente também convida aqui todo mundo a participar. Às 14h30 a gente tem a nossa sala ali, o nosso bate-papo vai ser um pouquinho do que a gente acabou tocando aqui, que é as novas fronteiras do fundo imobiliário, como é que a tecnologia vai acabar impactando a nossa visão um pouquinho do que deve acontecer ao longo dos próximos anos com a tecnologia nessa indústria. Obrigado mais uma vez e à disposição sempre aqui, um prazer estar com vocês. Prazer nosso, muito obrigado. Convido a todos para o painel que está começando, inclusive com a participação da CVM. Vamos querer ouvir o que a CVM tem a nos dizer com relação a questões que foram abordadas aqui. A gente vai tentar trazer isso de novo, agora com a participação deles, com a participação de um gestor que também está no seu dia a dia, de um auditor e de uma empresa de avaliação de valor de mercado, valor de imóveis. Muito obrigado e continuem com a gente. O evento ainda tem muito conteúdo, muita discussão e muita provocação. Obrigado.